Oi, gente. Vamos iniciar nossa gravação aqui. Então, a aula dessa semana nós vamos falar ainda sobre Atenas. Lembra que eu falei para vocês que sobre Atenas nós iríamos ter algumas aulas? Pois é. Atenas tem muita coisa para a gente trabalhar e a gente vai falar hoje sobre a revolução e revoltas em Atenas. Porque na próxima aula, ainda na segunda aula desta semana, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o surgimento da democracia que surgiu em Atenas. Então a gente tem que falar sobre essa revolução e essas revoltas que aconteceram em Atenas para poder a gente chegar como a democracia ateniense surgiu, certo? Que inspirou todo o sistema democrático de muitos países do mundo, como, por exemplo, o nosso Brasil. Então, antes de falar sobre democracia, vamos falar sobre essa revolução e essas revoltas que ocorreram em Atenas. Veja, então, isso marcou a história de Atenas. Nós temos a imagem de dois legisladores, que eu vou falar daqui a pouco sobre eles, que é Drácon e Solon, que foram importantes figuras políticas na história de Atenas. Veja só, primeira coisa que vocês têm que entender é a crítica sobre os domínios aristocráticos das polis. Então, na organização política do governo ateniense, quem estava acima, quem mandava em tudo, quem tinha o poder detido era a aristocracia, ou seja, a classe mais alta da pirâmide social. Então eles governavam sozinhos, não dando direitos políticos para as outras classes sociais. E aí as primeiras críticas ao domínio ateniense, da aristocracia ateniense, aconteceram por volta de 700 anos antes de Cristo, entre os hoplitas. Quem eram os hoplitas? Os hoplitas eram soldados da infantaria ateniense responsáveis pela defesa das polis. Então, como militares, eles queriam ter direitos políticos também na poli, no governo da poli. Então a aristocracia ela comandava a política e eram os comandantes dos hoplitas, ou seja, os hoplitas, os soldados atenienses, os militares atenienses, estavam sob domínio da aristocracia. E aí isso começou a gerar descontentamentos e revoltas. Então a aristocracia comandava a política e eram os comandantes dos hoplitas. Então eles também possuíam os melhores armamentos e recebiam as melhores recompensas pelo desempenho das batalhas. Então quem recebia? Os comandantes deles. Então nesse período houve uma transformação econômica onde as terras perderam o valor. Ou seja, antes da Revolução Hoplita, as terras eram um bem de maior valor. Mas depois outras coisas ganharam valor, como instrumentos de trabalho, entre outras coisas, foram ganhando valor, produtos agrícolas, entre outros. Então a terra começou a perder o valor e aí isso tudo começou a contribuir para que acontecesse o que nós chamamos de Revolução Hoplita. O que é essa Revolução Hoplita? O que as características? Vamos ver isso então. As informações que eu coloquei para vocês, eu coloquei assim, veja só. Caracteriza por um período de intensa transformação na estrutura militar da poli ateniense por volta de 700 a.C. Então ela ocorreu quando membro da infantaria hoplita. Que infantaria é essa? Dos soldados hoplitas, vindo daí o nome Revolução Hoplita, passou a ter uma eficiência ter mais eficiência do que a maioria da aristocracia que monopolizava o exército ateniense. Ou seja, quem passou a ter mais eficiência? Quem passou a ser mais eficiente em muitas questões políticas? Os hoplitas, o exército ateniense. E aí eles começaram a questionar: se a gente está defendendo a poli, se a gente está fazendo com que a poli se fortaleça e se torne uma cidade-estado forte, por que nós não temos direitos políticos? E aí a aristocracia começou a rebater. Então, por isso veio então o nome Revolução Hoplita, porque foi comandada pelos soldados hoplitas, certo? Então, após combaterem lado a lado,
com a aristocracia, né, ateniense, os hoplitas eles desenvolveram um sentimento de igualdade. Se a gente está combatendo lado a lado, se a gente está fazendo, ou então desenvolvendo, às vezes conseguindo mais, conquistar mais batalhas do que a aristocracia, por que nós não podemos ter esse, digamos assim, como eles dizem, né, esse governo político também, não ter um papel político também, de opinar nas atividades políticas da nossa poli. E aí, esse sentimento de igualdade, ele, continuando a informação, ele diz assim: o que fez com que eles desenvolvessem uma insatisfação e passaram a questionar o domínio político da aristocracia ateniense na poli. Essa insatisfação foi suficiente para que a Revolução Hoplita acontecesse. Então, a Revolução Hoplita foi uma revolução comandada pelos soldados hoplitas, na qual defenderam o direito de igualdade na poli de Atenas, no direito de igualdades políticas, certo? E assim essa revolução aconteceu. Aí do lado a imagem de um soldado hoplita, com todo o seu aparato, todas as suas vestimentas, e que foi muito importante em muitas guerras travadas pela população grega, certo? Vamos ver então. Aí as consequências da revolução. Os hoplitas eles passaram a pressionar a aristocracia contra o monopólio que era promovida nas demais estruturas sociais, ou seja, essa questão de a aristocracia, de somente a aristocracia governar sozinha, eles começaram a pressionar para ter direitos políticos também. E aí, tal comportamento de pressionar era seguido pelos demais grupos sociais da poli, não só os hoplitas, mas outros grupos sociais começou a intensificar as pressões e procurar então acusar a aristocracia de fazer sozinho, de governar sozinho. Então, acuados, a aristocracia provocaram algumas mudanças. Então, Draco, que foi um dos primeiros legisladores, ele promoveu modificações na estrutura política da poli, ou seja, Draco foi o primeiro legislador, que a gente vai falar daqui a pouco, e assim ele começou a tentar organizar e assim organizar as leis da poli para poder acabar com as revoltas, com as digamos, revoluções. E aí nós temos mais uma vez um soldado hoplita com todos os seus aparatos, com todas a sua armadura, e eu botei as explicações de cada parte da sua armadura, ok? Veja então, aí vem as revoltas populares. Primeiro foi a Revolução Hoplita, dos soldados hoplitas. Vem agora as revoltas populares. Então, no período em que ocorreu a Revolução Hoplita, era grande a insatisfação de Atenas. Insatisfação de quem? Das camadas populares que clamavam pelo direito de participar da vida política nas polis. Quem eram eles? Todos que não fossem aristocrata, porque não tinham direitos políticos. Veja só, a insatisfação por parte da população era por conta do domínio político da aristocracia ateniense. Eles clamavam por uma política mais aberta, ou seja, por uma democracia em que todos podem opinar e governar, certo? Veja só, essa insatisfação provocou uma série de revoltas organizadas pelas camadas populares de Atenas e pressionaram a aristocracia a fazer essas mudanças. Veja então, vem o primeiro legislador de Atenas. Quem foi ele? O que ele fez? Então, por que surgem os legisladores de Atenas? O cargo de legislador foi criado. O que é um legislador? Então, um legislador é alguém que faz as leis, que criam as leis, certo? Então, ele criou leis para Atenas, ele colocou as leis de Atenas no papel. Então, qual foi o objetivo de se criar um cargo de legislador? Então, para tentar conter as revoltas, foi criado em Atenas o cargo de legislador. Então, o legislador tinha a função de registrar as leis. Então, a crise sociopolítica que tomara conta de Atenas foi
contornada no momento em que os legisladores entraram em cena. E em 1621 a.C., o legislador Drácon, que foi o primeiro legislador, ele dedicou-se a elaborar um conjunto de leis escritas da cidade. Ou seja, fez o primeiro código de leis de Atenas. Quem foi? Drácon. Então, Drácon, como primeiro legislador, ele tinha essa função de colocar no papel todas as leis que tinham em Atenas. Aí a imagem de uma escultura de Drácon, certo? Veja só, um outro e famoso legislador de Atenas, Solon. Então aqui nós temos muitas informações sobre Solon. Eu gostaria que vocês prestassem atenção em cada uma delas, porque daqui eu posso tirar algumas questões para a prova, então pelo menos umas 2 questões para a prova que eu vou cobrar sobre Solon. Veja só. Em 594 a.C., Solon estabeleceu um conjunto de leis mais significativo de transformações, ou seja, Drácon tinha feito um conjunto de leis, só que não atendeu à insatisfação da população, que queria uma abertura política maior, e agora vem Solon e ele faz um conjunto de leis mais significativo. Vamos ver o que ele fez. Primeiramente, Solon ele decretou o fim da escravidão por dívida e libertou todos os atenienses que fossem alvo dessa prática. Em Atenas era comum a escravidão por dívida. Quem devesse ao outro e não conseguisse pagar era feito, digamos que, prisioneiro e ficava trabalhando até conseguir pagar a dívida e se tornava escravo daquela pessoa a quem devia. Então, a primeira coisa que Solon fez foi acabar com essa escravidão por dívida. Então, ele acaba com a escravidão por dívida e logo em seguida ele dividiu a população, em faixas de renda e criou novas instituições políticas, como a Bulé, a Eclésia e o Elieu, certo? Veja então, novamente ele dividiu. Mas ele dividiu como? Criando novos órgãos, e esses novos órgãos era decidir, cada um tinha uma função política na pole. E assim ele começa a fazer uma abertura política, dando a possibilidade de outras pessoas governarem. Vamos ver então o que cada um desses órgãos fazia. A Bulé era formada por um conselho de 400 cidadãos que poderia criar novas leis. Era o órgão mais importante. Os membros da Bulé eram indicados pela votação da Eclésia, outro órgão. O que era a Eclésia? Uma assembleia popular que também tinha a importante função de aprovar as leis, ou seja, a Bulé criava as leis, a Eclésia aprovava e o Elieu representou a instituição da justiça, ou seja, fazia cumprir a lei. Era como os 3 poderes que nós temos no nosso país. Nós temos o poder legislativo, executivo e judiciário. Legislativo é quem faz as leis, executivo é quem busca cumprir as leis e a justiça realmente cumpra. Ou seja, a Eclésia aprovava as leis criadas pela Bulé, e o Elieu fazia cumprir a lei, era digamos que a organização da justiça. Então essas mudanças que Solon fez conseguiu limitar o poderio das elites, né? Mas provocou algumas ainda insatisfação, a população ainda não estava satisfeita. Buscaram apoiar outros governantes que vieram depois do período que Solon estava no poder, legislando, eles chegaram ao poder por meio do apoio popular, e aí não conservaram isso, mas somente em 507 foi que foram retomadas as ações, ou seja, essas criações de Solon foram retomadas, e Cristínenes, que foi o legislador, um outro legislador ateniense, ele faz
o que nós chamamos, ele cria o que nós chamamos de democracia, que é o que nós vamos assistir e vamos ver na próxima aula, ok? Então aqui embaixo eu coloquei a imagem de alguns legisladores de Atenas: Drácon, Solon, Clisthenes e Pisístrato. Vocês só viram sobre Drácon e Solon, na aula seguinte vocês vão ver sobre Clisthenes e Pisístrato, certo? E assim vocês vão entendendo a história de Atenas, como aconteceu. Tem muita coisa ainda para a gente ver sobre Atenas. Isso não é para agora, é assunto para a terceira prova, mas vocês precisam ir se atendo a isso. Ok, meninos? Até a próxima!